Oi, então hoje eu, Laura e o Leonardo de Brida vamos apresentar um pouco sobre como funciona o gerenciamento de memória no sistema operacional Windows. Então, antes de apresentar o resultado da nossa pesquisa, a gente gostaria de salientar que o Windows ele não é uma plataforma open source. Então, isso acabou dificultando um pouco o nosso processo de descoberta e de pesquisa, justamente porque eles não divulgam os algoritmos de substituição que eles usam, as estruturas de dados, as estratégias de implementação. Então, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade de relacionar conteúdos vistos em aula com o que o Windows usa efetivamente. A gente, inclusive, foi atrás, né, do porquê do Windows não ser uma plataforma open source, e a gente chegou nessa entrevista com o Mark Rusnovich, que é um engenheiro de software e o CTO da Microsoft Azure, e ele conta que sim, a Microsoft tem esse interesse, né, de tornar o Windows uma plataforma open source, só que ainda tem uma ampla caminhada até chegar nisso. E a justificativa seria de que, apesar do Windows ser uma plataforma fechada, os pesquisadores ainda levam muito tempo para descobrir os bugs e os erros no Windows, né? Tanto para descobrir quanto para tratar esses erros. Então, se o Windows viesse a se tornar um código-fonte aberto, as pessoas iam encontrar esses erros, essas falhas de segurança muito mais rapidamente e em grande quantidade, e a Microsoft não teria condições de corrigir todos esses problemas a tempo, né? E também eles iam estar mais vulneráveis e mais suscetíveis a ataques hackers, por exemplo. Então, por conta de todos esses pontos, né, para evitar o pânico entre os usuários, evitar essa sobrecarga no tratamento de erros, eles acabam deixando o Windows como uma plataforma fechada. Bom, e a partir disso, do fato de o Windows ser uma plataforma fechada, a gente teve uma certa dificuldade em achar conteúdo sobre gerenciamento de memória, porque como é uma parte bem interna do sistema operacional, é, como ele não é aberto, foi realmente muito difícil. Então, o material de pesquisa que a gente usou foi o site da Microsoft, que tinha documentação do Windows, né? E também um livro chamado Windows Internals, que traz em certos detalhes a arquitetura do Windows e seu funcionamento interno, e também a parte de gerenciamento de memória. Então, para começar agora com o conteúdo que a gente encontrou na própria documentação, que é sobre o espaço de endereçamento virtual. Então, o espaço de endereço virtual no Windows basicamente é dividido em duas partições. Uma partição que vai ser utilizada pelo processo e outra partição utilizada pelo sistema. O espaço de endereço para cada processo ele é privado, então um processo não pode acessar espaços virtuais de outros processos, a não ser que ele seja compartilhado. E o sistema também mantém uma tabela de páginas para cada processo, e é uma tabela, né, que auxilia a fazer a tradução de endereços virtuais para os seus endereços físicos, né, para os seus quadros correspondentes. Como já foi comentado, a gente não tem certeza de como foi a estratégia escolhida para a implementação dessa tabela de páginas. A respeito do endereçamento lógico e do armazenamento físico, a gente pôde ver que a quantidade máxima de memória física compatível com Windows, ela vai variar dependendo da versão. Então, as versões mais antigas têm menos, né? E as versões mais atuais, elas são compatíveis com mais memória. Então, de 2 gigabytes a 24 terabytes. É, a gente também conseguiu ver que o subconjunto de espaço de endereço virtual de um processo, na memória física, ele é conhecido, é nomeado, né, o conjunto de trabalho. E esse conjunto nada mais é do que o conjunto das páginas mais prováveis de serem acessadas. As threads de um processo, se elas tentarem usar mais memória física do que está disponível, o sistema vai colocar parte do conteúdo da memória no disco. Então, como a gente pode ver na imagem, o sistema ele vai utilizar a estratégia de swap in e swap out para fazer essa mudança entre os processos, né?
O armazenamento físico e também o espaço de endereçamento virtual de cada processo, eles são organizados em páginas, que são as unidades de memória que o tamanho vai depender do computador que está hosteando, ou seja, como ele é definido, como o tamanho da página é definido pelo hardware, vai depender de qual computador que está sendo o host. E quando uma página ela é movida na memória física, o sistema ele atualiza os mapas de página dos processos que foram afetados, né, que tem relação. Quando o sistema ele precisa de espaço na memória física, ele move as páginas menos usadas recentemente da memória física para o arquivo de paginação. Então, agora sobre como funciona a alocação de memória, a gente também não tem certeza, mas são feitas muitas referências, muitas citações sobre paginação, tanto na documentação quanto no livro. Então, a gente consegue inferir que eles usam a alocação não contígua através da paginação. A gente não encontrou citações na documentação e no livro sobre segmentação, então a gente também não consegue afirmar se é utilizada, por exemplo, uma segmentação com paginação. Então, a princípio, a gente acredita que é utilizada a paginação. Então, como eu comentei, existem citações, né? Por exemplo, de que a paginação de parte do conteúdo da memória para o disco, quando ela fica sobrecarregada, eles movem, né, da memória física para a memória virtual e vice-versa. E outro ponto que o Windows salienta é que eles têm essas classificações do estado das páginas. Então, eles utilizam os estados de gratuita, reservado e confirmado. Basicamente, o significado, né, de cada um desses estados é que quando uma página está no estado gratuita, ela, né, não é confirmada e nem reservada, mas ela não está acessível a nenhum processo atualmente, mas ela pode estar disponível para ser reservada posteriormente. Então, quando ela entra no estado de reservado, essa página foi reservada por um processo para ser utilizada no futuro. E quando ela foi confirmada, então a alocação ela acontece de fato. Então, o Windows também utiliza essa diferenciação. A respeito dos algoritmos de substituição de páginas, a gente também fez uma pesquisa e, como já foi comentado, né, o Windows não é open source, foi bem difícil de encontrar algo a respeito. E o que a gente pôde encontrar foi no próprio site da Microsoft uma resposta de um funcionário da Microsoft dizendo que o Windows ele é um sistema operacional fechado, então os algoritmos utilizados dentro do sistema operacional eles não são divulgados. Então a gente decidiu colocar esse print, justamente para a gente confirmar, reafirmar, né, o fato de que a gente não conseguiu encontrar e que provavelmente eles não vão deixar isso tão claro ou explícito tão cedo. Porém, ah, usando a bibliografia que a gente tinha em mãos, a gente pôde ver que o arquivo fazia muita referência a, a um tipo de algoritmo, que dá para inferir que é um tipo de algoritmo, né? Então ele comenta que quando o sistema precisa de espaço na memória física, ele move as páginas menos usadas recentemente da memória física para o arquivo de paginação. Então a gente consegue inferir a partir disso que provavelmente está falando de LRU, né? E, bom, como é que o LRU funciona? A página mais recentemente utilizada, ela vai ficar no começo da lista, né, da fila. E a página que for menos utilizada, ela vai ficar no final dessa lista. Quando o sistema precisa de espaço na memória, a última, o que está no fim da fila, ela vai ser removida. Agora, então, um pouco sobre a tabela de páginas. No livro, eles comentam, né, sobre a tabela de páginas e também comentam sobre o uso da TLB. Então, a gente também acredita que a estratégia de implementação utilizada pelo Windows
é uma TLB. Então, basicamente, eles têm né, existe um endereço virtual e nessa TLB que a gente vai fazer as correspondências, né, cada uma dessas entradas faz uma correspondência dessa página, desse endereço virtual, para o seu quadro correspondente na memória física. Sobre o compartilhamento de páginas na memória, como é que acontece? O Windows ele fornece um mecanismo para compartilhar a memória entre os processos e o sistema operacional. Então, a memória compartilhada pode ser definida, né, como a memória que é visível para mais de um processo, ou seja, que ela está presente em mais de um espaço de endereçamento virtual de processo, né? Por exemplo, se dois processos eles quiserem usar uma biblioteca, nesse caso, como exemplo foi a DLL, faria sentido carregar as páginas da DLL, dessa biblioteca, na memória física apenas uma vez. Então, compartilhar essas páginas nos processos que querem usar essa biblioteca. E aí, cada processo ainda manteria suas áreas de memória privada para armazenar os dados próprios, né, do processo, que são privados nesse caso. E as páginas de dados não modificadas podem ser compartilhadas sem danos, ou seja, a biblioteca ela poderia ser compartilhada sem problema nenhum. Eles também fazem citações sobre a proteção das páginas. Então, eles comentam que todas as estruturas de dados do sistema elas precisam ser acessadas podem ser acessadas apenas no modo kernel. Então, se por exemplo alguma thread tentar acessar essas páginas do modo usuário, elas vão estar fazendo uma ação indevida, né? Elas não podem realizar esse acesso. Então, se essa tentativa ocorrer, o hardware ele vai gerar uma falha e o gerenciador de memória vai reportar para a thread de que foi realizada uma violação de acesso, né? Que ela não pode realizar aquela ação. Então, a gente também não tem certeza se eles utilizam, por exemplo, algum bit, um bit de validade, por exemplo, para realizar efetivamente essa proteção das páginas. A gente não tem certeza, então, da estrutura, da estratégia utilizada, mas eles têm essa preocupação e eles utilizam, né, de fato, algum mecanismo para garantir a proteção dessas páginas. Sobre, sobre o gerenciamento de memória livre, a Microsoft também ela não disponibiliza especificamente ou claramente qual a estrutura de dados que é utilizada para gerenciar a memória livre. Só que no livro que a gente utilizou, o Windows Internals, são feitas várias referências aos bitmaps. Ah, em determinado trecho do livro também eles dizem que a implementação de listas encadeadas elas acabam não sendo utilizadas em espaços de endereçamento. Então, a partir disso, a gente sabe que eles não utilizam as listas encadeadas e também pelas referências que são feitas a gente pode inferir que são utilizados os bitmaps, mas a gente não tem certeza se isso é realmente utilizado ou se é alguma outra estrutura de dados que a gente não conhece ou que não foi citada, né? Então, a gente agradece pela atenção. Essa foi a nossa pesquisa. Como a gente comentou, a gente realizou várias pesquisas de diversas fontes, mas como não tinha nada, fontes com informações garantidas, certas, a gente focou na utilização das fontes oficiais, que é o livro, né, o Windows Internals, e a própria documentação do Windows no site da Microsoft. Obrigada e é isso.